Vamos conhecer hoje a história do pastor Francisco Pereira do Nascimento. Ele que foi o quarto pastor da Assembleia de Deus de Belém, a Igreja Mãe. Pastor Chico, como era chamado em Belém, foi um referencial das Assembleias de Deus no Brasil. Ele compôs o hino 376 da harpa cristã, iniciou e padronizou as bandas da igreja para evangelização, dirigiu 10 congregações em diversas regiões do Brasil e foi 3 vezes presidente da CGADB. Eu estou aqui em mãos com uma preciosidade, que é a Bíblia que o pastor Francisco Pereira utilizava para realizar as cerimônias de casamento. Ele fez esse livro que foi muito usado e muito procurado. O papai era muito querido lá na igreja. Eu me lembro perfeitamente que no culto de despedida foi uma festa assim, apoteótica, né? A banda foi tocar no aeroporto. Essa família aqui é uma família muito musical. A gente tem aqui o presbítero Gessé Sadoc, que foi regente do coral de vários eventos da CGADB, né? Durante 10 anos da Assembleia de Deus de São Cristóvão. A Uda e a Débora também participaram de coral infantil, coral de adolescentes lá da Assembleia de Deus de Belém. Mas já tinha a irmã Lídia, que ela tocava na orquestra de lá da igreja, aí ela que organizava, isso que era mulher do pastor Nélis Nelson, do missionário Nélis Nelson. Aí ela que organizava tudo e apanhava, chamava as crianças para entrarem para o conjunto juvenil, para o conjunto infantil. A senhora começou com quantos anos, Uda? No infantil, eu acho que eu tinha 5 anos, né? E ficou até que idade? Aí fiquei até mais do que adolescência, né? Uns 18 anos. E como era a receptividade do povo com os missionários, com os líderes assim do início da igreja? Os missionários eles tinham uma característica que hoje a gente sente falta disso. Eles eram muito amorosos, eram pessoas que tinham uma unção, sabe, que fluía o tempo todo. O Daniel Berg tinha assim, muito amor pelas crianças, né? Então ele ensinava muitos corinhos para a gente, né? E o irmão Nelson, para nós, era como se fosse um pai, né? Porque ele nos ajudou muito materialmente, né? E sempre em hora, assim, por exemplo, adoecia alguém lá em casa, eles corriam, ele, a irmã Lídia, a esposa dele, que era uma excelente pessoa, eles vinham sempre nos socorrer. Vamos para as fotos, então. Aqui é outro, um evento no Rio de Janeiro, a Conferência Mundial Pentecostal no Rio de Janeiro. Aqui nós vemos o papai, isso aqui era uma autoridade, pastor Paulo Macalão, irmão Emílio Conde, o governador do estado do Rio na época, pastor Pimentel de Carvalho e pastor Moisés Malafaia. Então aqui tem um barco que era usado na evangelização no Amazonas. Esse é o pastor Reis, José Reis, que era o pastor da igreja de Manaus na época. Entendeu? Esse barco foi importante na expansão do evangelho naquela região. E aqui nós temos? Aqui já numa convenção no Rio de Janeiro. Nós temos aqui, por exemplo, o missionário Daniel Berg, o missionário Eurico Bergstein, o pastor Paulo Macalão, irmão Nélis Nelson, Emílio Conde, entre outros. Bom, então eu conversei aqui hoje com 3 dos 10 filhos do pastor Francisco Pereira do Nascimento, que nos ajudaram a resgatar um pouco do que significou a história das Assembleias de Deus no Brasil.